Começando nessa quarta-feira, você viu ali na nossa transição quantos assuntos a gente vai debater no programa de hoje, né? Tem a situação do Vasco, que precisa se reforçar aí, tem Libertadores da América, o Vasco, esse ano, e o time com dificuldades aí para conseguir dinheiro para contratar jogadores, inclusive está perdendo o Anderson Martins, que vai se apresentar aí no São Paulo, e a gente vai questionar aqui qual a dupla de zaga ideal do São Paulo, com o Anderson Martins chegando. É claro que a gente vai falar ainda do Flamengo, repercutindo o Carpegiani, vamos falar bastante do Palmeiras e já falar um pouquinho desse confronto aí com o Boca Juniors, afinal de contas, são duas equipes que investiram muito, estão trazendo jogadores importantes, pesados. Você estava falando do São Paulo, Buffarini, por exemplo, indo para o Boca Juniors, né? E a gente vai falar um pouquinho já desse confronto, aquecendo essa expectativa aí para um dos grandes confrontos que teremos aí na fase de grupos da Libertadores da América. E por falar em Libertadores, por falar em Boca Argentina, lembrei do River Plate, tem o Prato se apresentando por lá também, com um discurso diferente do discurso de saída aqui do São Paulo, né? E a gente vai questionar também qual é a realidade aí dos discursos do Prato, né? Tinha a questão da filha que pesou, chegou lá no River falando que o que pesou principalmente foi a questão de ter uma disputa de Libertadores da América, né? Enfim, vamos conversar sobre tudo isso no programa de hoje. Informações do Corinthians, direto da Flórida, onde o Timão disputa a Florida Cup, ok? Daqui a pouco o André Linares ao vivo com informações do Palmeiras aqui pra gente e vamos repercutir também o que disse Fernando Praz aqui para os canais ESPN e a expectativa também em cima do trabalho do Roger Machado aí, começando esse ano aí como treinador do Palmeiras. Rafael Oliveira com a gente, tudo bem, Rafa? Bem, bom dia. Tudo certo? Zé Elias, tudo tranquilo? Agora, lá, os meus amigos. Sossegado. Gustavo Hoffman, fique tranquilo agora, que acho que agora tá tudo certo, você fica sossegado aí de comentarista, não precisa mais segurar essa bucha, tá tranquilo. Pelo menos por enquanto, viu? O problema são os fãs de esporte que não estavam tranquilos quando mandavam os Twitter. Eu acho que o William tem que seguir essa linha de correção, de orientação, de troca de informação com fã de esportes. Mas do mesmo jeito que ele faz? Não. Um pouquinho mais leve? De delicadeza. Um pouquinho mais de tranquilidade? Sutileza, assim, e tal. Então tá fechado. André Linares, sim, pronto, ao vivo, para falar com a gente sobre o Palmeiras. A gente vai dar sequência aqui nessa discussão aqui no programa. Tudo bem, Linares? Bom dia. Bom dia, William. Bom dia a todos aí do Bate-Bola, fãs do esporte. Hoje o campo vai ficar assim, William, vazio, pelo menos agora no treinamento da parte da manhã. Os jogadores estão se exercitando lá na academia, vai ser assim o treinamento na manhã desta quarta-feira, talvez à tarde, que o Palmeiras faz um treinamento fechado, aí sim eles venham para o campo. O Palmeiras que tem feito, de certa forma, um regime de concentração, né? Na última semana, nos últimos 7 dias, quase sempre os jogadores dormiram por aqui, ficaram concentrados, treinando em 2 períodos. No domingo eles ainda tiveram uma liberação aí para estar com a família, mas ainda dormem por aqui na noite de hoje, para aí sim amanhã, depois do treinamento, serem liberados. Toda uma preparação especial do time para esse começo de temporada. Dia 18, a temporada começa oficialmente para o Palmeiras, duelo contra o Santo André, lá no Allianz Parque. Falando um pouco aí dos reforços, foram 5 até agora, não há uma grande expectativa de que venham mais até o momento. Um deles foi o Everton, né, que então vem para brigar pela posição aí, com o Fernando Praz e também com o Jailson, das posições mais disputadas aí do Palmeiras para essa temporada de 2018. E ontem o Fernando Praz conversou com a repórter Gabriela Moreira e falou justamente sobre essa disputa aí, 3 goleiros pelo menos brigando por essa condição de titular, William. Não sei, isso aí o Roger que vai ver, né, vai decidir. Óbvio que o ideal e o objetivo do Roger é colocar na cabeça dele quem está melhor, né? E aí cabe ao jogador trabalhar dentro de campo para mostrar que está melhor e que merece a oportunidade de começar entre os 11. Mas a gente vai ter uma briga muito grande aqui no Palmeiras, briga que eu digo uma disputa, né? Em todas as posições e até para a gente falar para a lista, né? Porque nós vamos ver aí jogadores que seriam de repente titulares de outras equipes, jogadores de qualidade que às vezes vão ficar até fora da lista, né? Fernando Praz falando aí sobre essa disputa com o Jailson, com o Everton. O Everton, quando foi apresentado, falou que respeita muito, claro, a história que tanto o Praz quanto o Jailson tem aqui no Palmeiras, mas, claro, busca o espaço dele. Ele era titular absoluto lá no Atlético Paranaense, foi titular da Seleção Brasileira na conquista do Ouro Olímpico no Rio de Janeiro em 2016. Então, também é um dos pontos aí de disputa. Por enquanto, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser a decisão do Roger, né? Ele tem feito
alguns treinamentos no campo, principalmente trabalhando o passe do time, a saída de bola, mas a gente não sabe exatamente qual a expectativa, qual vai ser exatamente o time que ele vai colocar em campo no dia 18, quando o time estrear efetivamente aí nessa temporada de 2018, William. Falando um pouco também sobre o Mina, né, no final das contas já é dado como certo a ida dele para o Barcelona, já até se esperava que ele já estivesse na Espanha, mas ainda tem uma questão aí dos valores, principalmente o Palmeiras queria já receber o valor à vista junto ao Barcelona, 11 milhões e 800 mil euros, quase 46 milhões de reais. O Palmeiras queria esse valor já à vista, o Barcelona ainda está tentando parcelar, então, mas é mais uma questão provavelmente desses detalhes serem acertados, já não se conta com o Mina para essa temporada por aqui. Depois do treinamento de hoje, quem vai dar entrevista depois desse treino pela manhã vai ser o Arthur, garoto de 19 anos, que jogou a Série B em 2017 pelo Londrina, fez 8 gols, deu 10 assistências, se destacou, renovou o contrato com o Palmeiras até o final de 2021 e dá entrevista por aqui hoje. William. Linares, aí informações do Palmeiras, o Linares batendo um papo com a gente aqui nesse bate-bola. Bom dia. Já vou falar do Roger Machado rapidamente, gente. Tem a Libertadores aí pela frente. E Praz foi questionado, né? Sobre a disputa aí por vaga. Praz, Jailson, o Everton. Quem tem que ser o goleiro titular do Palmeiras? Falando da Libertadores. Deixa nem o Paulista de lado, deixa pra... Libertadores. Quem tem que ser o goleiro do Palmeiras? São 3 perfis diferentes, né, de goleiros. Não é uma pergunta fácil. A resposta não é simples. Eu acho que ninguém tem na ponta da língua. Porque aí, sem querer ficar em cima do muro. De verdade. É o treino ali, é o dia a dia. Porque os 3 já mostraram capacidade. Jailson foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras venceu. 2016. Fernando Praz tem uma história longa. Desnecessário ficar ressaltando a história. Fundamental em títulos recentes do Palmeiras. O Everton é um goleiro que foi medalha de ouro com a seleção brasileira em Olimpíada. Também já mostrou seu potencial. Então, assim, você tem 3 goleiros que podem ser titulares. Vai depender muito, muito do treinamento e da preferência do Roger. Assim, goleiro, todo mundo tem sua preferência. Você vai falar assim, eu gosto mais desse goleiro, eu gosto mais do outro. É que a seleção não tem uma unanimidade então, assim? William, é muito dia a dia. Eu acho que vai depender muito da palavra do preparador de goleiros para o Roger. A conversa do Roger com o seu preparador de goleiros para saber quem está melhor, porque os 3 têm capacidade para vestir a camisa 1 do Palmeiras e jogar. Rafa. Eu vou nessa linha também. Eu acho muito difícil cravar alguma coisa. Eu imagino que o Praz largue na frente um pouco. Até... Porque, assim, além da questão técnica, acho que tem uma questão importante de liderança, de relacionamento, de grupo interno, que você acaba tendo que mexer de certa forma. E como é um técnico novo chegando, não dá para saber como ele vai lidar com isso também. A escolha teoricamente mais fácil, entre aspas, sem existir um fácil nessa história, seria ir pela história, pela liderança que o Praz exerce dentro desse grupo já há mais tempo. Eu acho que aí você consegue se blindar um pouco mais em relação às críticas que vão existir de qualquer forma, porque qualquer goleiro que seja escolhido vai ter do lado de fora gente de peso também esperando. Então, eu acho que a escolha do Praz me parece a mais natural. Agora, tecnicamente falando, acho que a gente vai ter que esperar um pouco para querer ter um pouco mais de convicção na escolha. É curioso, né, Zé? A gente parar para pensar, o ano passado do Praz não foi um ano legal. Não. O segundo semestre do Everton não foi bom. E eu acho que se o... E o Jailson a gente esperava vê-lo mais eu acho que se o Jailson não tivesse tido a lesão... Machucou, Provavelmente o Jailson teria terminado o campeonato ou como titular do Palmeiras? Como titular, porque ele entrou bem, aí teve o problema na coxa, né? Foi na coxa, uma lesão até rara, né? E aí o Praz voltou a jogar. Eu acho assim, como... Quadril. Quadril, né? Em termos de experiência, eu acho que como tanto o Rafa como o Hoffman já falaram, experiência, histórico dentro do clube, liderança, eu acho que o Praz sairia na frente. Mas tem uma condição também que eu acho que coloca o Everton ali para... O Everton tinha contrato até maio. O Palmeiras pagou para contratar. Para antecipar. Então, assim, eu acho que isso aí acaba deixando o Everton assim em condições iguais, vamos dizer assim. E aí entra o dia a dia, né?
Aí vai entrar o dia a dia, mas eu acho que o Everton tá um pouquinho na ponta ali por conta dessa... Senão não teria o porquê o Palmeiras pagar para ele jogar, né? Em maio ele já estaria no Palmeiras de graça em junho. Acho que ele antecipou justamente por causa disso. Você colocaria o Everton de titular? Eu acho que pela experiência e pela história, eu acho que o Praz e liderança. Tá. Né? Mas na tua cabeça, analisando racionalmente... Analisando racionalmente e vendo a atitude, né, passo a passo, eu acho que o Everton deve receber a primeira oportunidade como titular. E aí o dia a dia vai mostrar se ele permanece ou não. Tá. Acontece muito na Europa, mas não acontece aqui, rodízio de goleiro. Né? Então, na Europa é muito comum um goleiro jogar as Copas e outro goleiro jogar o campeonato e a Champions League, por exemplo, ou Liga Europa. Aqui isso não é comum, não acontece. Eu vejo, inclusive, muita gente criticando isso, falando que acho que não é legal, que o goleiro tem que jogar tudo. Mas a gente olha para a Europa e vê isso acontecendo. Talvez pudesse ser uma opção. É que a gente tem um calendário diferente, né? Começa com se bem que o Palmeiras tem Libertadores da América. Enfim, esse uma ano opção. É um pouco... O ano passado foi já diferente por conta da prolongamento, né, dos campeonatos sul-americanos aqui. Isso. Esse ano vai ser... E esse ano apertado, por causa de Copa e tudo. Esse imprevisto que surge de 4 em 4 anos, que é um problema grande. Né? Esse imprevisto. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A Copa tá aí, rapaz. Olha, e tem gente ainda agora que não tá pensando que tem a Copa. Vai chegar um pouquinho mais pra frente. Mas tinha a Copa? Caramba, rapaz, que situação, hein? Fã de Esportes falando sobre a situação dos goleiros no Palmeiras. Vamos lá na hashtag BBBomDia, participe com a gente. O Caveirinha, eu testaria o Everton já, para ele sentir o peso da camisa do Palmeiras. Guilherme, Praz pode ir se acostumando que nessa temporada sentará na casinha. Luiz Fernando, o Palmeiras contratou mal na posição de goleiro, com tantos goleiros bons. Fábio, Marcelo Groi, Gatito, Martin Silva. Acho que nenhum desses vai aguentar a Libertadores. Opinião do Luiz Fernando aí, né? E tem mais, ó. Lucas Ferraroni. Dou todo o respaldo ao Roger e quero que ele fique pelo menos até dezembro no Palmeiras. Contanto que ele faça o certo e escale o único ídolo na era pós-Marcos e melhor goleiro disparado do elenco, o Fernando Praz. O respaldo tem uma condição importante ali. Fabinho, goleiro no começo será o Praz pela sua história. O Everton entrará numa eventual lesão ou falha. O Jailson jogará algum jogo com pouca importância. Fred, se o Roger colocar Felipe Melo, Lucas Lima e Fernando Praz no banco, será que vai ter racha no grupo? E a tua pergunta, Fred, nos leva justamente para o treinador do Palmeiras. O Fernando Praz, nessa entrevista aí para a repórter Gabriela Moreira, também elogiou muito o trabalho do novo técnico Roger Machado. Vamos ver. O Roger, vamos dizer, é dessa nova escola, né? Então usa algumas nomenclaturas diferentes, algumas ideias táticas diferentes também. Não só em relação aos números, que a gente fala 4-4-2, 4-3-3, mas em relação ao próprio... o posicionamento e a mecânica desses sistemas, né? Às vezes os números teoricamente são iguais, mas as mecânicas são diferentes, né? As movimentações e as referências que se tem dentro do campo são diferentes dentro do próprio sistema. E a gente, apesar do pouco tempo de trabalho, já começa a assimilar algumas coisas, particularmente do que o Roger gosta. A questão da assimilação me parece determinante para o bem-estar do Roger no comando do Palmeiras, porque foi uma questão da assimilação, pelo menos o que disse o Alexandre Matos e o Gagliotti. Algum outro jogador também falou sobre isso em entrevista, sobre a questão do Eduardo Batista, que eles não conseguiram assimilar num tempo necessário para que as coisas dessem resultados, aí os resultados não vieram, aí o Eduardo Batista caiu. Eu vou lembrar aqui qual jogador do Palmeiras também falou sobre isso. Foi o Dudu, não foi? Não sei se foi o Dudu, não estou certo disso. Enfim. Mas enfim, acho que vai passar muito por isso. O Palmeiras já está mais calejado esse ano para esse tipo de coisa. Claro que são treinadores diferentes, mas está mais calejado. A situação é diferente, o cenário é diferente. Mudou alguma coisa em relação ao começo do ano passado para que o Roger não enfrente esse problema de assimilação e tenha toda uma pressão para os resultados e tudo. É outro momento? Eu acho que no Palmeiras, até conversando com o Dimas Copedê, editor do programa antes, né? Acho que o Eduardo Batista preparou o terreno,
o Alberto Valentim semeou, e agora cabe ao Roger cuidar desse terreno, cuidar dessa plantação, fazer essa plantação crescer. O que não tinha acontecido no ano anterior. Porque a mudança foi muito brusca, né? Isso. Do Cuca pro Eduardo Batista. Perfis muito diferentes. Muito diferentes. Um detalhe sobre o que o Fernando Praz falou, que eu acho importante, e que já gerou um debate que eu vejo como desnecessário e inútil até. Nova nomenclatura. Né? Gente, o futebol é um esporte em mudança, constante. Futebol, talvez, das modalidades coletivas, tenha sido o esporte que demorou mais tempo para assimilar tecnologia, novas metodologias, ideias novas no seu conceito de jogo. Então, a gente vai... Não é tatiquez, não é chatice, não é querer ser diferente. É que hoje em dia, quando você pega um treinador como o Roger, estou falando do treinador, não do comentarista, hein? Do treinador Roger, e eu tive a oportunidade já de conversar com o Roger algumas vezes, você vai ouvir do Roger amplitude, pressão, linha alta, linha baixa, compactação. Não é chatice, não é querer ser diferente, é estar por dentro de tudo que está acontecendo no jogo. E o Roger é um treinador extremamente atualizado. Então, quando você vê o Fernando Praz falando isso, que bom. Porque os jogadores acho que aos poucos vão percebendo. Os mais novos não, porque os mais novos estão acostumados a lidar com os novos profissionais que trabalham na base, que também trabalham já com essas novas ideias, né? Mas os jogadores mais veteranos, em meio de carreira, vão aprender a lidar com isso também. Então, eu acho que cabe muito ao Roger fazer as coisas darem certo agora. Eu acho que o Roger tem uma responsabilidade enorme de entender, saber que ele tem muita coisa aqui, ele tem muita ideia legal e que isso tem que ser traduzido para os jogadores. Eu acho que o quarto clube da carreira do Roger, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético e agora Palmeiras, está mais experiente, mais calejado, talvez consiga passar melhor agora as suas ideias para os jogadores. No Grêmio deu certo, no Atlético já não deu tão certo. Então, agora no Palmeiras ele tem uma responsabilidade maior do que nos clubes anteriores, e o Zé falou sobre isso já, não porque um clube é maior do que o outro, não é isso. É porque agora no Palmeiras ele tem o melhor time em mãos que ele já pôde trabalhar. É isso. Indiscutivelmente. O Palmeiras de hoje é melhor do que era o Atlético e é melhor do que era o Grêmio dele. Por isso a responsabilidade do Roger agora é enorme, gigantesca. E aí, repito, cabe muito ao Roger e à sua comissão técnica, que é extremamente preparada, trabalharem bem todos esses conceitos para que o Palmeiras se torne um time espetacular. E tem tudo para ser. Ô Zé, o maior desafio do Roger é esse que o Gustavo falou? Ou o desafio dele, pegando o gancho no que falou ali o Fã de Esportes, né? Foi de panela, jogador colocar no banco e tal, é a gestão? Não, eu acho que a gestão vai ser natural, porque isso faz parte, está dentro do contexto. Então ele vai ter que saber administrar determinadas situações, mas eu acho que os jogadores já estão cientes, né? Do que pode acontecer com ele. O Roger é uma pessoa muito séria, é um cara muito sério. E você analisa o histórico, mesmo que ele tenha só 4 clubes, né? O Hoffman falou agora, Grêmio, o Atlético, o Novo Hamburgo e agora o Palmeiras. Ele sempre foi um cara muito sério. Dificilmente você encontra uma entrevista do Roger fazendo piadinha ou fazendo uma brincadeirinha. Dificilmente, você não vai ver isso. Você vai ver sempre um cara concentrado, compenetrado. Quando perde, quando ganha, age da mesma forma, trata todo mundo com o mesmo respeito. E isso, dentro do vestiário, chega, né? E o jogador sabe, quando o treinador fala, o que ele vai poder fazer. O jogador já sente esse treinador eu não vou poder não vou poder dar uma de valentão aqui não, ou não vou poder criar confusão, não vou poder bater de frente, porque ele está com força e ele é um cara que vai me colocar para fora. O jogador sente isso, ele faz essa leitura rapidamente. Em relação ao Roger, eu vou dar um exemplo, acho que eu falei, não sei se foi para o Rafa ou foi para o Hoffman, acho que foi para o Hoffman. Eu tive um treinador no Bolonha, foi para você, né? O cara era muito preparado, mas assim,
sabia de tudo, era aquele cara que acordava, tomava café, futebol, tática, gestão, ia dormir sonhando com isso 24 horas. Chamado Sérgio Buso, ele era preparador de goleiros e recebeu a oportunidade de ser treinador no Bolonha. Mas ele tinha esse aspecto de ter muito conhecimento. E às vezes as pessoas, quando têm muito conhecimento, não conseguem passar esse tipo o tamanho, né, da informação, o quanto de informação para determinadas pessoas, porque uns têm a capacidade de assimilação, outros não, outros demoram, outros não conseguem até assimilar, mas dentro do campo não conseguem colocar, porque é tanta informação que chega na hora do campo o cara se baralha todo. Eu acho que o grande desafio do Roger nesse momento, e já falei aqui uma vez, é acelerar esse processo. É fazer com que os jogadores entendam rapidamente a maneira que ele gosta de jogar, a maneira que ele está tentando e vai colocar o Palmeiras para jogar, porque assim, os resultados para o Palmeiras, e por conta desse calendário maluco, por causa da Copa e tudo isso, os resultados, os primeiros resultados, a forma, acho que a primeira impressão é aquela que fica. Olha, jogando bem, ganhamos de 2-0, 3-0, mas jogando bem. Opa, você já tem um certo, né, uma certa tranquilidade para trabalhar. Quando joga, você percebe que o time está meio confuso, pô, vai demorar um pouquinho. Mas tem Libertadores. Aí você já começa a ter determinados questionamentos que são, eu acho que nesse momento, você não pode existir. Por conta, né, é um treinador que está chegando agora, é um elenco teórico. A cobrança é muito grande. Então, acho que esse processo do Roger tem que ser o mais rápido possível. Talvez não com tantas informações, mas diretamente, olha, eu quero isso, e depois que começar o treino, começar realmente ele perceber que pegou no breu, todo mundo já está entendendo, olha, vem cá, Rafa. Você começa a desenvolver. Aí você começa pessoalmente, individualmente, você começa a acrescentar mais coisas, né? Porque ele primeiro tem que construir a base. Ele construindo a base, vai ser muito mais fácil para ele poder colocar todos os ensinamentos e conhecimentos que ele tem, porque ele realmente, de fato, é muito preparado. Por isso que esse tipo de imagem aí eu acho interessante, é importante por isso, né? Assim, a coisa do tentar passar esse nível de informação do tipo de modelo que você quer desde o primeiro momento, porque não tem muito tempo, né? A pré-temporada é mínima. Os campeonatos já começam semana que vem, alguns já começaram. Então, você tem que tentar passar o máximo de informação para criar isso na cabeça dos jogadores e depois tentar ajustar dentro de um calendário que não te permite treinamento para valer. É muito complicado realmente essa equação, né, dentro do calendário de futebol brasileiro. Acho que tem uma diferença, já que a gente está falando da comparação com o ano passado, com o início de trabalho do Eduardo Batista. No início do ano passado existia muito viva a sombra do Cuca, a sombra daquela ideia de qualquer coisa que não dê certo logo de cara, tem um cara ali que fez dar certo, fez ser campeão. Chama ele de volta que ele vai estalar o dedo e você volta a jogar bem. E foi o que aconteceu, pelo menos. O ano passado provou o contrário, né? Exatamente. Porque isso foi o que aconteceu. A torcida pressionou, o técnico foi embora, estalou o dedo, trouxe o Cuca de volta, mas aquele desempenho não veio. E aí, acho que a diferença principal é que para começar 2018, diferentemente de 2017, o torcedor do Palmeiras não vai olhar e a partir do momento em que criar algum tipo de rejeição ao que está acontecendo, ele não vai ter o nome imediato do traz o Cuca de volta. Essa é uma novidade, eu acho que nesse sentido é positiva. Nada contra o Cuca, obviamente, mas acho que é mais saudável para o trabalho que está se iniciando agora. Porque essa ruptura existe uma mudança radical de jeito de pensar, como existia na mudança de 2016 para 2017, existe agora também, por mais que tenha tido o Valentim no meio. E sobre o que o Hoffman falou, questão de vocabulário, essa guerra quase interna que existe no futebol como um todo, e pode ser das maneiras diferentes do torcedor pensar, dos jogadores pensarem também, mas também interna na imprensa, né? Coisa de formas diferentes de comunicação. Eu lembro no ano passado, fiz muitos jogos do Sub-20, do Sub-17, com o Renato Rodrigues da ESPN, e a gente passou a reparar muito como existe essa mudança de vocabulário também, de nomenclatura, nesse desenvolvimento de jogadores cada vez mais jovens. E a gente começou até a brincar, fora do ar, de como as entrevistas de intervalo e de fim de jogo já eram entrevistas muito com as expressões mais atuais, ou modificadas, ou do vocabulário, ou modernas. Chame do jeito que quiser, goste ou não goste, mas assim, existe uma transformação acontecendo. E ela vai chegar ao profissional naturalmente. Pode não chegar com a geração atual, com os jogadores mais veteranos que ali estão, e é natural, mas em algum momento isso vai acontecer.
Fã de Esportes está participando com a gente na hashtag BB Bom Dia. Vamos lá. Emerson Freire, o Roger Machado tem uma nova filosofia e tem elenco com novas peças e suprindo o que não teve ano passado. Se o time encaixar, os títulos vão aparecer. Guilherme Sensação, que é isso? Futebol brasileiro está muito atrás do europeu porque se o time perde 2 seguidas já manda o técnico embora. Pelo amor de Deus, treinador não bate pênalti, treinador não leva gol. Daniel Mourão, o Roger ainda é um técnico emergente, tem que provar muito ainda porque não ganhou nada ainda. E ele completa, se o Felipe Melo for um titular, vai ter chilique. Não for titular, não, olha, ô Gustavo, vai lá, ó. Se o Felipe Melo... Primeiro que é Felipe. Não existe, não. Se for titular, vai ter chilique e... Começaram a destruir o trabalho do Roger. Isso, mas o Daniel Mourão é parceiro, sempre participa. Abraço, Daniel. Viu? Olha lá, pegou a leve. Hein, Daniel? Tá com moral, hein, Daniel? Tá com moral, hein, Daniel? Passou no crivo aqui do Gustavo Hoffman, hein? Não, mas tem que só acertar ali um outro detalhe, mas tamo junto. Fabinho, tem diferença. No ano passado... tá vendo? Aí não dá. Era ou são, né? Era. Esse ano passado eram estilos diferentes do Cuca com Eduardo Batista. Vai deixar passar batido também o Fabinho? Não, ele se confundiu ali na utilização do verbo, né? Mas. Tá. Que eram, né? Mas tudo bem. Esse ano, o Roger tem um estilo melhor que já estamos entendendo. Prefiro esse ano. Boa, Fabinho. Fred, vocês repararam na cara do Felipe Melo e Lucas Lima nas imagens, olhando para o quadro do Roger? Não estou entendendo nada. Uma cara de preguiça. Assim, mas não é de maneira alguma. Esse pega o Felipe Melo. A carreira dele foi toda na Europa. O Felipe Melo, o conhecimento de tática dele é enorme. A gente pode discutir outros aspectos. Questão física, velocidade. Mas você vai discutir tática com o Felipe Melo? Imagina. O Felipe Melo jogou na Itália quase toda a carreira. Exatamente. Sabe? Só um detalhe, hein? Com relação ao Roger, é a terceira Libertadores seguida do Roger, né? Grêmio, sim. O Atlético, ano passado. Com a melhor campanha da fase regular. Com a melhor campanha da fase regular. Fase depois regular, teve a temporada regular. Né, eu tô aí. Às vezes o chip não... não muda, né? Não tem problema. Não tem problema. E... acabou eliminado o Atlético nas oitavas para o Jorge Wilstermann, né? Sem marcar gol. Sem fazer gols. E já no segundo jogo, se eu não me engano, já era com o Marcelo, se eu não me engano, né? Não me engano, ele estava só no primeiro jogo, no segundo jogo já com o Marcelo Oliveira. Então, Marcelo Oliveira não, Rogério Micali. Desculpa, Marcelo Oliveira foi no ano anterior, Rogério Micali. E é uma terceira Libertadores para ele, já teve 2 experiências aí com o Grêmio e com o Atlético. Também já está mais cascudo com a competição, acho que já estou mais experiente também com a competição. Por falar em Libertadores da América, um dos adversários do Palmeiras na primeira fase, o principal adversário do Palmeiras, né? Um dos principais jogos da primeira fase, Palmeiras e Boca. E o Tevez foi apresentado como jogador do Boca Juniors e destacou que esse deve ser o último contrato da carreira. Vamos ver.